Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre medo de solidão e medo da rejeição. Estou colocando, desculpa o barulhinho do celular, estou colocando já o tema agora, enquanto o Instagram vai notificando as pessoas e quem vê depois sabe do que essa live se trata. Então, vamos deixar o pessoal entrando. Essa live é a 8ª live de uma série de 14 sequenciais, né? É uma maratona para entender o medo, uma maratona para a gente entender como as coisas estão funcionando dentro da nossa mente. Porque várias vezes a gente acha que, tá tranquilo, não tem medo de nada não. E quando você vai ver teu comportamento, tem coisas que você já fez e que você nem percebeu que tinha feito porque você estava fugindo de alguma coisa. Fugindo de enfrentar alguma coisa, uma resistência, uma angústia. E são reflexos, a ansiedade, são reflexos do medo. Né? A ansiedade, a angústia, são reflexos do medo. Oi, bem-vinda. Vamos colocando aqui para... Esperando as pessoas irem entrando. Se quiser pode enviar também, para enviar as notificações para outras pessoas. Vou aqui enviando. Eu estava falando sobre que essa é a 8ª, né? Farei 14. E dentro dessas 14 encontros, são todos sobre medo. Dentro dessas 14 lives, né, são todas sobre medo, essa é a 8ª. E para ver o replay tá lá no grupo do Telegram, que é um grupo de apoio. E eu tô colocando lá... Eu tô colocando lá todas as lives anteriores com a mesma temática, mas cada uma aprofundando de um jeito, de um estilo. E hoje vamos falar sobre medo de solidão e de rejeição. Por que tantas lives falando sobre o mesmo tema, medo? Por que 14 dias? Primeiro que o medo é uma coisa instintiva, não é algo que eu vou fazer um estalo e vou deixar de ter. Não existe isso. E como eu tinha falado com vocês de 3 tipos, né? Os pessoais, os transpessoais e os transcendentais. Os transcendentais é esse que envolve um instinto de sobrevivência, medo de morte, medo do escuro, esses medos mais ancestrais. Então, isso é uma coisa que eu não vou mexer aqui, vou mexer com os medos pessoais. E hoje a gente vai falar especificamente de rejeição e solidão. O medo da rejeição, ela não é tão simples quanto parece, né? Você tem medo de se sentir rejeitado, e normalmente você vê isso, normalmente as pessoas com quem eu converso, né, ou no atendimento, ou durante a vida mesmo, é de que uma outra pessoa não aceite, ou está no relacionamento amoroso e é rejeitado, termina o relacionamento, ou se declara e não quer. Tem essa rejeição, essa é quem a gente vê mais claramente. Mas em outros tipos, que a gente não percebe que a gente está com este medo, né? O da rejeição. O da rejeição de uma ideia, o da rejeição do seu estilo de vida, o da rejeição da sua forma de pensar. Assim, ideia e forma de pensar não necessariamente é a mesma coisa. Tem rejeição do que você escolheu para trabalhar, da rejeição do que você escolheu para se apresentar, rejeição... Perdão, bateu um vento aqui. Rejeição de vários tipos, né, de coisas, várias proponentes. Você se sente rejeitado simplesmente por ser julgado ou acreditar que está sendo julgado. Viu, pessoal? Se eu acredito que eu estou sendo julgado e se esse julgamento tem algum valor, eu venho medo
de uma rejeição. Porque eu não serei mais aceito. E aí eu não terei mais o meu convívio. Eu não terei mais um grupo para partilhar onde eu reafirmo quem eu sou. E aí, Dani, você fala assim, Dani, será que eu preciso de ter realmente um grupo para reafirmar quem eu sou? Vou ficar nisso? Isso não aumentaria o medo de rejeição? Nós, né, seres humanos, estamos sempre voltados para o social, a convivência social. Por mais que dentro da personalidade cada um tenha a sua, algumas pessoas gostem de o isolamento, pontuais, gostam ou poucas pessoas ou muitas pessoas, mas tem um convívio social e isso nos mantém vivos e dinâmicos. Quando sinto que a rejeição, que eu não vou pertencer mais àquele grupo, e aí você começa a mudar o teu comportamento. E aí você fica mais angustiado, mais ansioso, mais nervoso, mais tenso, porque você tenta se comportar de uma forma que não necessariamente é a sua. Então você fica meio que andando em ovos para que ninguém descubra que você é uma pseudo-farsa, né? Porque você está tentando se adaptar àquele grupo. E aí chega um momento que você estoura, ou você se sente rejeitado completamente, fala assim, todo mundo me rejeita, ninguém gosta de mim desse jeito. Ou você assume que você é assim, que acabou e ponto final. Nenhuma dessas situações é interessante. Nenhuma dessas situações é boa para a tua vida, a tua qualidade de vida. O medo, como estou falando em outras lives, o medo é uma escolha. Eu escolho não ter medo. Eu escolho, o que eu escolho não é não ter medo, eu escolho agir mesmo com medo. Eu escolho entender que eu tô com medo desta rejeição, de não ser aceito dentro desse grupo por causa do que eu gosto, por causa do que eu faço, por causa de como eu vejo a vida. Será que realmente não tem outro grupo social que eu possa participar, que eu sou obrigada a compartilhar tudo com aquele grupo? E se for família, Dani? Se for família, você pensa de uma outra forma. Ah, que vai ter que se adaptar? Não. Qual é o teu papel como parte daquela família? E busque grupos que você se sinta acolhido. E não necessariamente você se adapte a isso, porque só aumenta esse medo de rejeição. E esse medo da rejeição interfere na tua vida profissional e na tua vida pessoal. Porque se você tem medo de se sentir rejeitado, você vai ficar com medo de apresentar alguma ideia nova, porque fala assim, vão me julgar não pela minha ideia, mas por quem eu sou. Ou vão julgar essa ideia porque não é padrão. E eu te falo, se fosse padrão, alguém já tinha dado essa ideia antes. O medo aqui da rejeição também é o medo de não bancar quem eu sou. Será que quando eu tenho esse medo de se sentir rejeitado, seja das minhas ideias, do meu jeito de ser, do meu amor, da minha fala, será que quando eu me sinto com essa rejeição, será que eu não estou com medo de aceitar quem eu sou? De bancar quem eu sou? Eu sou dessa forma, a minha forma de pensar é essa. Eu vou me adaptar dentro do que está acontecendo. Né? Nós somos seres adaptáveis. Você está em um ambiente de trabalho, você não pode mudar as criaturas que estão ali, né? Seus colegas de trabalho, mas você tem como encontrar coisas em comum. Deixa eu ler aqui o que a Lalinha colocou. Se você está numa situação em que se sente rejeitado, a pessoa não lhe respeita, você nunca faz o suficiente para essa pessoa, e você se sente com medo de sair dessa situação. Como lidar com isso? Nossa, que pergunta, ó.
Legal. Vamos por parte. Ó, se você está em uma situação em que se sente rejeitado, essa situação em que a pessoa está, no caso, né, se sente rejeitado, o que de você, que aspecto seu você sente que está rejeitando? Eu estou destrinchando, eu estou querendo que a gente destrinche aqui antes da gente colocar o emocional na história. Que aspecto pode estar sentindo rejeitado? Aí vem a pessoa não lhe respeita, ou seja, tem uma pessoa nessa situação que não aceita isso. Então você sente que está rejeitando um aspecto seu, uma ideia sua, um comportamento seu. A segunda parte aqui. Você nunca faz o suficiente para a pessoa e você se sente com medo de sair dessa situação. Como lidar com isso? Essa segunda parte eu fico na dúvida, tá? Por quê? Porque tem aqui o medo de se sentir rejeitado, ou seja, já criou um vínculo. Aí seria a segunda parte, você foi ver. A segunda parte do medo da rejeição. Eu crio um vínculo com quem me rejeita. Então, eu alimento a rejeição. Olha que louco. Eu sinto rejeitada e eu quero reafirmar para minha mente que eu sou rejeitada. Então, eu alimento a relação com quem me rejeita. Buscando fazer de tudo, provar para aquela pessoa que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa legal, que eu sou a pessoa ideal. E do outro lado, podemos ter alguns tipos de pessoas. Podemos ter uma pessoa que simplesmente é um vampiro emocional, né? Normal, que acontece. Naquela situação, assumiu aquele papel. E também podemos ter narcisistas. Podemos ter pessoas ali que estão fazendo isso, que se alimenta disso e que só consegue conviver bem com as pessoas quando deixa a pessoa completamente dependente delas. Nessa situação ela é um pouco mais intrincada, né? Por quê? Primeiro vamos ver qual o medo de rejeição e ver se você se comporta com essa sensação em outras situações da sua vida. Se isso reflete em outros momentos da tua vida, busca ir corrigindo esses outros pontos, né? Tá, eu me aceito do jeito que eu sou? Não me aceito do jeito que eu sou, eu quero melhorar. Ok, muito digno isso. Mas eu quero melhorar porque eu vejo o que eu preciso ou porque eu quero agradar a outra pessoa? Se eu quero agradar a outra pessoa, aí a gente volta para aquele medo primário e aí a gente vai para o medo da solidão. Eu não quero me sentir sozinha, porque se eu estiver sozinha, eu sou um fracasso. Porque se eu estiver sozinha, eu não venci na vida. Porque se eu estiver sozinha? Quando, na verdade, isso é apenas uma falácia da tua mente. Quando você pensa que existem várias pessoas com vários tipos diferentes, nós apenas não estamos olhando para outro tipo, estamos apenas buscando os mesmos tipos de pessoas, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, nos mesmos ambientes, para reforçar o que nós já acreditamos sobre nós. Eu paro de reforçar o que eu acredito sobre mim a partir do momento que eu vejo outras situações. Ontem eu falei sobre visualização, criar, né? Fazer uma visualização positiva. Tem tudo para dar, na tua mente já pintou tudo para dar errado e agora você vai transformar a situação numa situação que dê certo. Imagine, faça uma visualização onde você consiga ver aquilo dando certo. Ensaie, faça esses ensaios de dando certo. No caso aqui da pessoa que não respeita, cabe avaliar que relação é essa.
Será que é uma falta de comunicação? Será que é uma falta de você assumir quem você é, assumir o que você gosta em você? Nesse sentido, eu assumo quem eu gosto, o que eu gosto em mim, que eu assumo que eu preciso mudar em alguma coisa, mas porque eu escolhi e não para agradar a outra pessoa. Tá, como é que eu sei se o que eu escolhi mudar em mim foi para agradar a outra pessoa ou se foi por mim? Simples. Se essa outra pessoa sumir da sua vida, você vai continuar querendo mudar isso? Se a resposta for sim, é por você. Se a resposta for não, é porque você está querendo agradar a outra pessoa. Não é um passe de mágica, mas a primeira coisa que eu digo assim, de como lidar com esse tipo de situação é entender de onde vem essa rejeição, da sua. E que aspecto teu que você não está assumindo e que você tem medo que a pessoa não veja. Que sombra é essa que está dando tanto medo que outra pessoa reconheça em você ao ponto de se submeter ao que a outra pessoa quer. E o se submeter não é compartilhar, não é se adaptar, porque quando você está vivendo junto, está vivendo em grupo, nós nos adaptamos, né, às outras pessoas, ao gosto. Vamos supor, você vai viajar em grupo, você seleciona assim, olha, eu vou viajar em grupo, e nessa de eu viajar em grupo, eu vou ter que fazer fazer algumas escolhas. Dizer assim, olha, nesse momento eu vou deixar de ir a tal lugar por causa do grupo, e no outro momento outra pessoa do grupo vai deixar de ir. Fazer adaptações, isso é normal. Então, escolher assim, o que eu convivo, mas é por escolha. E não simplesmente porque se eu não fizer isso, ninguém mais vai gostar de mim, ninguém mais vai me convidar para fazer isso. Aqui. Aí você respondeu, né? Agora que eu vi, convivo com pessoas narcisistas mesmo. A Tice colocou, eu tô repetindo, né, o que tá colocando aqui no histórico, porque vai ficar gravado, vou colocar no replay no grupo. Eu sou a favor do melhoramento para o bem-estar. E aí vem a pergunta, né? Eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro? Se eu estou fazendo pelo outro, somente pelo outro, não vejo reflexo em mim. E eu não faria se não fosse uma cobrança do outro. Não necessariamente é uma escolha tua. Deixa eu entrar aqui. Se alguém tem mais alguma colocação, que aí eu já continuo falando, respondendo as perguntas. Fazer nesse sentido agora. Eu gosto da live assim, quando dá pra interagir, fica mais divertido. Não, vou continuar um pouquinho. Eu estava falando sobre medo de rejeição, eu fui responder sobre essa situação. E quando você está lidando com pessoas narcisistas, como foi que a Analinha colocou aqui, você precisa primeiro se empoderar de quem você é. Porque você precisa de bastante força para sair de uma relação dessa. Ou para entender que não é essa relação que te define. Porque vampiros emocionais existem sim. E o que é um vampiro emocional? É alguém que vai te usar, é alguém que gosta e que você esteja sempre sob o comando dela. E normalmente começa com muito elogio, começa com muita bajulação, você se sente querido, você se sente amado. E se você já tem um medo de rejeição natural, né, de querer sempre estar bem com todo mundo, vira, vamos dizer assim, presa fácil. Porque começa a agradar, começa a bajular e depois de um tempo começa só a criticar. Só a criticar, a exigir certos tipos de comportamento, a exigir certas ações.
E aí, quando você começa a se estourar, aí vem um elogio. Esse é um movimento padrão. E aí começa de novo a criticar e você começa a se sentir a pessoa errada da história. E quando você começa a se sentir a pessoa errada da história, você já caiu na mão dessa manipulação e você vai estar sempre querendo fazer alguma coisa por medo daquela pessoa sumir da tua vida, achando que você está fazendo errado. Então, a primeira coisa é encontre que aspecto você tem medo que as outras pessoas rejeitem em você. Talvez, se for difícil fazer isso sozinho, procure alguém para te ajudar a fazer essa investigação junto com você, a fazer esse cuidado junto com você. Procure ver que aspecto é esse que você tem medo que as pessoas descubram. E sabe o que é o mais legal? É que quando você descobre isso, você vê que era só um casaco que a pouca luz fez com que parecesse um monstro. É só uma sombra que parecia um monstro e ele não era. Era só um cabideiro. Mas primeiro precisa ter um pouco de coragem. Precisa dizer assim, eu vou olhar. Que aspecto é esse? O que eu tenho tanto medo quando as pessoas saem de perto de mim? E aí eu volto para o julgamento. Tá? Saindo um pouco da linha do narcisista, volto para o julgamento, olhamos para o outro achando que eles estão nos julgando e que o resultado desse julgamento é a nossa expulsão, é jogar a gente no exílio, vai pro exílio, quando na verdade o outro ele pode estar se julgando. Ou pode não estar fazendo nada, não ter nada a ver, porque ele tem o mundo dele, o comportamento dele, a vida dele. O que aconteceria se você fosse rejeitado, se você ficasse sozinho? O que de pior pode acontecer? E eu trago essa pergunta do que de pior pode acontecer. Será que esse pior que pode acontecer é realmente o pior que pode acontecer? Será que seria este cenário? Será que você não aprenderia a conviver com outras pessoas, a conhecer outras pessoas? Você passou a conhecer outras pessoas quando foi para a escola, quando era criança, quando teve que mudar de escola, ou sempre acompanhou o mesmo grupo de amigos? E nunca conheceu ninguém novo. Um trabalho, mudou de setor, mudou de trabalho, não teve que conhecer outras pessoas. E cada um com as suas particularidades. A vida acontece nas mudanças. O que você pode estar achando que é uma rejeição é apenas a pessoa vivendo no mundo dela e não necessariamente te julgando e acreditando que você é algo ruim ou que você não merece estar no convívio daquela pessoa, sendo um pouco mais dramática. Encontre a luz que tem dentro de você. Se você está olhando para fora e está vendo só escuridão, provavelmente a luz está tão perto de você que você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar fora. E aceite que às vezes, quando as pessoas começam a se afastar, você pode estar num processo de mudança bom. Você pode estar num processo de mudança onde vai vir outras ideias, outras pessoas, outras situações, outros movimentos. E às vezes é um momento que você precisa realmente ficar um pouco com você e reconhecer o que eu tenho de bom, o que eu quero me melhorar, o que eu quero encontrar o meu bem-estar, o que eu quero encontrar de um fluxo perfeito para mim. Lembrando que perfeição não existe, mas a gente tem uma ideia que pode ser modificada depois do que é perfeito. Vamos respirar fundo
E quando falarmos algo que você achar que a pessoa não gostou do que eu falei, por isso vai me tirar daquele grupo, será que não me chama mais para fazer determinada coisa porque eu falei determinado... Criou uma história na tua cabeça. Se você acredita realmente que você fez algo errado, peça desculpas. Você acredita de verdade, eu fiz algo errado? Assuma que você fez algo errado e peça desculpas. Falou algo que não devia, ou falou algo que foi mal colocado na hora e você percebeu e não devia ter falado isso porque a pessoa está passando por essa situação. Respira fundo e peça desculpa. Olha, desculpa por eu ter falado isso desse jeito, não era o momento. Ou então, não, eu devia ter falado isso sim. E assuma isso. Assumir responsabilidades é uma forma de aprender a lidar com o medo, principalmente esses tipos de medo de rejeição. Porque ele interfere no outro, ele é um medo que interfere com o teu mundo social e rebate no teu emocional. Ele cria traumas para o teu emocional, dependendo de como você vê ele, de como você administra ele. Entenda que o outro tem o movimento dele, a liberdade dele. E que se não é o momento de estarem juntos, não é o momento. Você se expôs e por isso foi rejeitado? Tá. Dói. Não vou dizer que não dói. Mas, tá, eu fiz o meu melhor. O que significa eu fiz o meu melhor? Eu falei o que eu tinha que falar, eu falei com verdade, com a minha verdade daquele momento, e ainda assim a pessoa não me aceitou? Será que você ia querer uma pessoa que você tivesse que fingir para a pessoa te aceitar? E aí passar o tempo todo tendo que se montar, se maquiar para que as pessoas continuem. Como você pode... Aqui lembrei de uma situação, de um quadro, acho que foi da Denise Fraga, que ela lia cartas, né, que as pessoas contavam histórias engraçadas, né, que aconteceu. E no momento onde não tinha ainda essa coisa de namoro pela internet, era carta, ela tava contando a história de uma moça, né, que começou a namorar com uma outra pessoa de outro estado. E aí ele pediu, e namoravam por carta. E aí ele pediu uma foto dela. Então ela se maquiou toda, mandou não sei o que, a foto, não sei o que. E ele adorou ela, né, o jeito dela, não sei o que. E depois ela ficou numa paranoia. Ah, não, já pensou se esse relacionamento dá certo? E eu tenho que acordar todo dia, 2 horas antes, me maquiar toda, fazer cabelo para ele acreditar que eu sou desse jeito? Ah, não, vou mandar outra carta para ele. E ela mandou uma carta para ele toda desgrenhada, desarrumada, com um bob na cabeça, uma mesa cheia de coisa, assim, de louça, e mandou a foto. Essa é uma história, né, que ela fazia um quadro de que as pessoas contavam, uma história real, e ele continuou com ela, porque ele viu como ela era. Mas pega essa parte do que ela identificou rápido que se eu me mostrar diferente de quem eu sou, eu vou sempre ficar na corda bamba, tentando manter a aparência de quem eu não sou. E aí você pode estar perguntando, mas quem eu sou? Talvez você não saiba todas as nuances de quem se é. Mas você talvez saiba quem você não é. Talvez você saiba que nesse momento você não é de determinada forma. Acredite mais em você. Acredite, se você não tem nada para acreditar em você neste momento, busque na tua lembrança. Provavelmente há momentos que podem estar escondidos. Tira a poeira, dá um lustrezinho e fala assim, tá, isso aqui é uma boa memória para eu usar como âncora nesse momento. E crie novas de confiança.
De, tá, esse grupo aqui me rejeita, mas tem grupos que aceita esse tipo de ideias, que eu posso conversar sobre essas coisas, que eu posso falar sobre de qualquer coisa. Por exemplo, eu posso falar sobre meditação, eu estou falando de mim agora. Eu posso falar de meditação, que eu posso falar de técnicas terapêuticas que as outras pessoas falam assim, que nunca ouviram falar. E também posso conversar sobre economia, sobre política com outras pessoas, com quem eu posso falar sobre cada coisa. É interessante. E não necessariamente descobrir só porque eu estou num grupo que não pensa exatamente igual, descubra o que você pensa de parecido ali, se aquele grupo é importante para você. Estamos combinados? Bom, hoje a gente falou bastante sobre rejeição e aí entra em determinadas nuances. Eu queria saber se quem está aqui agora quer falar alguma coisa, quer fazer alguma colocação do que eu falei. Não vou entender como não. Então, a gente vai ficando por aqui. Continua lá no grupo do Telegram. Eu até elenquei novamente, né? Porque até a Tícia me falou assim, Dani, eu não consegui identificar todas as tarefas. Então eu elenquei lá, que poderia ter outras pessoas, né? Identificou uma, identificou outra. De identificar o medo, encarar ele e trazer até no grupo mesmo, olha, Dani, eu vi isso e senti que eu sinto que as pessoas não me respeitam e eu tenho isso bate no meu medo. Ou quando eu faço isso, além do medo, vem uma ansiedade, vem uma resistência. E a gente vai debatendo sobre isso, conversando mais sobre isso. A Alinha escreveu, gostei bastante, esclareceu muito bem o que eu tinha de dúvida. Obrigada, Alinha. Obrigada por perguntar, por colocar. Obrigada a todo mundo que participou e que está aqui ao vivo. Lembrando, né, que está aqui ao vivo, a gente vou colocar no programa para escolher alguém para ganhar a sessão de meia hora, né? E aí a gente marca essa sessão. A de ontem, a Deia, né, que foi de ontem, a gente já até fez a sessão hoje de manhã. E aí eu vou e entro em contato com vocês, tá? Para marcar direitinho. Até isso eu estou fazendo, né? Até o final. Então, todo dia de quem estiver participando, até o final dos nossos 14 dias, que vai ser no dia 21, vai ter uma pessoa escolhida, sorteada, agraciada, ou uma sessão para a gente falar individualmente sobre o ponto. Tá ok? Bom, beijos, boa tarde. Eu vou colocar lá a lista lá do replay da live. Ó, Deia, gostou da nossa sessão, né? E aí a gente vamos conversando por lá pelo grupo. E amanhã, aqui, meio-dia e 12, meio-dia e 15. Eu gosto de meio-dia e 12, porque eu entro e começo a conectar. E se você não está recebendo, dá uma olhada se as notificações estão ativadas. Ou se você recebe uma, depois outra. Às vezes não tá assim, algumas, e não todas. Nesse período que a gente está fazendo todo dia, né? Todas. Ou então você vai direto lá no meu perfil, sabe o horário, vai lá direto e clica lá, tá bom? Então, beijos, boa tarde, muito obrigada. Tchau. O link do grupo, eu fui esquecendo de colocar, tá lá no perfil tá lá na bio do meu perfil, o link do grupo do Telegram, no grupo de apoio. Tchauzinho.